esse meu projeto da leitura do livro de Maimônides, Guia dos Perplexos, é um sonho que eu quero compartilhar com vocês. É um livro muito importante para que nosso entendimento do eterno, nossa fé no eterno, seja bem estabelecida. Para começar a falar sobre o Guia dos Perplexos, e para vocês entenderem a importância desse projeto, eu tenho que falar um pouco sobre Maimônides, o famoso Rambam. Suas notáveis contribuições quase nos levaram a acreditar que Maimônides é o nome de toda uma academia de eruditos de várias disciplinas, ao invés de ser o nome de um único indivíduo. Maimônides, bendita seja sua memória, o Rambam, é um acrônimo de Rebbe Moshe, filho de Maimon, nascido em 1138 e falecido no ano de 1204. Ele nasceu em Córdoba. Seu mestre principal foi o seu pai, o Rabino Maimon, filho de Yosef Hadayan, discípulo do Rabino Yosef ben Migash. Após Córdoba ter sido conquistado pelos almohadas, uma seita islâmica fundamentalista que invadiu a Península Ibérica a partir de 1148, Maimônides teve de abandonar a cidade com a sua família e fugir para o norte da África. 17 anos mais tarde, Maimônides foi à terra de Israel. Naqueles dias, ela era governada pelos cruzados e, aparentemente, por causa do perigo, Maimônides teve de sair de Israel, indo morar em Fustat, a cidade antiga do Cairo, no Egito. Inicialmente, participou do negócio de pedras preciosas com seu irmão, mas após a trágica morte deste, ou seja, do irmão dele, Maimônides se dedicou à arte da medicina. Ele se tornou o líder espiritual dos judeus do Egito, antes mesmo de ter sido nomeado Nagid, juiz e líder político dos judeus do Egito. Antes, como tal, Maimônides continuou seu trabalho na medicina, alcançando o alto cargo de médico da família real. Durante toda a sua vida, Maimônides dedicou-se a seu povo e à humanidade inteira, o que é expresso em seus escritos. Em todos esses lugares, Espanha, norte da África, Egito, Israel e suas vizinhanças, o idioma usado pelos judeus era o árabe judaico, um árabe escrito com caracteres judaicos. Maimônides escreveu suas obras neste idioma, com exceção do Mishneh Torah, que foi escrito em hebraico. As obras de Maimônides são de suma importância, tanto no aspecto universal quanto em relação às leis judaicas que se ramificam em diversas áreas do Talmud, que é a lei judaica, a filosofia, ciência e medicina. Maimônides conhecia profundamente as obras filosóficas, científicas e de medicinas de sua época e das anteriores. Da mesma forma, eram seu conhecimento os livros do povo relacionados às práticas pagãs. A partir desse vasto conhecimento, Maimônides podia explicar a razão de certas mitzvot, mandamentos, que vieram educar o povo e erradicar tais práticas. Na área da medicina, suas obras também são de grande mérito.
pois podemos citar, por exemplo, o juramento de Maimônides, que é usado até os dias de hoje. Suas obras talmúdicas são de suma importância para o judaísmo. Todas as autoridades da lei judaica que vieram depois dele basearam-se nelas, tanto no comentário da Mishnah como no Mishneh Torah, no qual colocou de forma clara e límpida toda a lei que se encontra no Talmud. Seus escritos continuam sendo estudados até o dia de hoje por todos os estudiosos judaicos. Sua primeira obra filosófica, sob os termos da lógica aristotélica, foi escrita quando ele tinha apenas 16 anos. E ele terminou de escrever o Guia dos Perplexos quando tinha aproximadamente 51 anos. Essa obra que nós estamos lendo, é importante ter em mente que ler e estudar um livro escrito há mais de 800 anos exige um entendimento da época em que o autor viveu e considerar seu contexto histórico, científico e filosófico. Maimônides é estudado hoje em dia nas universidades do mundo inteiro e sua contribuição para a humanidade é imensa. Ele era inteiramente atualizado ao que acontecia no seu tempo e conhecia tanto a ciência de sua época como a que a precedeu, observando a necessidade do desenvolvimento da mesma. Em seus escritos, percebe-se claramente que ele se preocupava com os desfavorecidos, com as mulheres e com os oprimidos, e os ignorantes e pessoas com ideias preconcebidas que podiam tirar dos textos de seus contextos históricos para criticar coisas que indicam apenas sua própria ignorância. Por exemplo, numa época em que a humanidade se relacionava de forma desigual entre os gêneros, uma lei social justa deveria proteger as mulheres dentro daquele contexto histórico específico, e foi exatamente o que ele fez. Seria ignorância criticar tais leis a partir do ponto de vista contemporâneo, em que as diferenças sociais entre os gêneros foram relativamente reduzidas. Assim também, na área da ciência, a grandeza de um cientista está relacionada à ciência de sua época e à sua capacidade de enxergar mais adiante em relação ao estudo da ciência. Ele explorou sua importância na carta ao seu discípulo logo no início do Guia dos Perplexos. Como diz no início: mas quando tu estudastes comigo o que estudastes da astronomia e antes disso ao estudar os estudos da matemática, que devem ser necessariamente servir de preparação a esse estudo, a minha felicidade aumentou a respeito de ti por causa da qualidade elevada da tua mente e da rapidez da tua apreensão. Observei grande desejo que tinhas pela matemática e, portanto, deixei que continuasses estudando-a, pois sabia onde chegarias. Depois, quando estudaste comigo o que estudaste da lógica, coloquei minhas esperanças em ti e te julguei digno de revelar-te os segredos dos livros dos profetas. Entre os muitos pensamentos influenciados diretamente por Maimônides, nós vamos citar alguns. Spinoza, em sua Ética Leibniz, que escreveu observações ao guia, na tentativa de entender sua profundidade. Newton, que estudou os escritos de Maimônides, inclusive o tratado sobre os artefatos do tempo. Kant, na Crítica da Razão Pura,
Tomás de Aquino em sua Suma Teológica e Emmanuel Levinas, entre muitos outros. A crítica aos filósofos. Apesar de Maimônides usar diversas vezes a linguagem aristotélica, ele rejeita suas ideias nos assuntos principais e essenciais, como a criação do universo, a profecia e a prudência divina. Em contraste a Aristóteles, Maimônides não aceita a teoria da eternidade do universo. Em relação à profecia, há a intervenção do ser transcendente. E a respeito da providência, Maimônides explica o princípio de que a providência está relacionada aos indivíduos em contradição ao pensamento aristotélico. Portanto, a tentativa de classificar Maimônides como um filósofo aristotélico advém de uma leitura superficial e equivocada dos seus escritos. Além disso, ele critica a oncologia a qual os filósofos árabes que expressavam a tradição aristotélica eram prisioneiros. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Guia dos Perplexos, que nós vamos começar a ler. Ok? O Guia dos Perplexos ele é dividido em 3 partes, mas todas estão profunda e intrinsecamente interrelacionadas com o ele mesmo escreve. Se desejas compreender tudo que esse tratado contém de maneira que nada te escape, relaciona seus capítulos aos outros e tenha como objetivo não somente compreender o significado de um capítulo em seu significado geral, mas também tentar compreender cada palavra que se encontra inserida no discurso. Que tal compreensão não faça parte do assunto principal do capítulo. Nesse tratado, as coisas jamais são ditas por acaso, mas tudo é dito com uma grande exatidão e muita precisão, e com muito cuidado para que não falte alguma explicação sobre questões obscuras. Nada foi dito fora do seu lugar, a não ser quando vem esclarecer algo em outro lugar. Portanto, não me abordes com opiniões preconcebidas, pois me causará danos, sem qualquer proveito a si mesmo. Pelo contrário, deves aprender tudo o que é necessário aprender e faça deste livro um objeto contínuo de estudos, pois ele te explicará as maiores obscuridades da Torá, que são difíceis a todo ser humano inteligente. Apesar de o livro expressar-se na linguagem filosófica, difere dos livros dos filósofos, pois os verdadeiros sábios judeus exigem dos seus discípulos um nível ético, sem o qual o estudo será simplesmente superficial. Vamos falar um pouco sobre as traduções e comentários. Escrito originalmente em árabe judaico, o Guia dos Perplexos foi traduzido para o hebraico pelo rabino Shmuel Ibn Tivon, de bendita seja sua memória, ainda durante a vida de Maimônides, e foram feitas outras traduções para o hebraico e as modernas de grande importância, as quais o autor do livro em português se baseou. São as do rabino Yosef Kapar e do professor Mihael Schubert, bendita sejam suas memórias. Já em tempos antigos, essa obra foi traduzida em vários idiomas. A tradução para o francês de Salomon Murk, com seus comentários, é datada de 1856 e é de enorme importância até o dia de hoje. O Guia dos Perplexos foi comentado por vários sábios judeus, como o rabino Don Isaac Abravanel, o rabino Hasdai Kreska, o rabino Moisés Narboni, o rabino Abraham Abulafia e o rabino Yosef de Catilha, benditas sejam suas memórias, além de vários outros, e sua influência no pensamento judaico é incomensurável.
Agora vamos falar um pouco sobre essa tradução em português. Essa é que nós estamos lendo, a primeira tradução integral feita para o idioma português. Os livros utilizados e que guiaram o tradutor, o autor do livro, em português, nessa tradução, foram principalmente 3. A tradução do professor Michael Schwartz, o qual teve a honra de o autor de conhecer pessoalmente no início do trabalho dele. A tradução do rabino Yosef Kapar e a tradução para o francês de Salomon Munk. Bendita sejam suas memórias. Além disso, ele estudou a tradução do rabino Shemuel Ben Tivon, que teve o mérito de estar com Maimônides e que foi a base dos estudos dos comentaristas medievais, pensadores e estudiosos de Deus de todas as gerações. Além disso, o autor leu a tradução ao inglês de Michael Friedlander, a tradução para o espanhol de David Gonzalo Maeso e das partes traduzidas ao português por Uri Lam. O autor dedicou 11 anos da sua vida à tradução desse livro e buscou facilitar a sua leitura sem alterar o texto original. Sim, várias as vezes teve de abdicar das suas regras estritas do português com o intuito de facilitar a fluência da leitura. As notas de rodapé deste livro e citações são, em sua maioria, derivadas das traduções do rabino Kapar e do professor Schwartz. A transliteração foi feita de modo a facilitar o leitor, sem usar o formato acadêmico, que não é conhecido pela maioria das pessoas. A inclusão de termos hebraicos entre parênteses ao longo do texto tem caráter pedagógico e visa permitir ao leitor identificar certos conceitos para maior aprofundamento sobre eles. Os títulos e capítulos de seu intertítulos foram acrescentados a esta edição e não se encontram nos textos originais e baseia-se nos textos do rabino Kapar e do professor Schwartz e de Salomon Munk. Eu quero agradecer a você que está ouvindo essa leitura do livro Guia dos Perplexos. Nós fizemos a leitura inicial explicando um pouco sobre o que nós vamos fazer nesse trabalho, que nós vamos ler, e eu vou discutir um pouco e procurar ajudar a entender o Guia dos Perplexos para a nossa evolução. Esse livro é muito importante para nós, Bat-Noah, porque o crescimento do Ney Noah depende muito de nós compreendermos a cultura judaica, o pensamento judaico, e entendermos a verdade que foi escondida de nós durante tantos e tantos anos. Por isso, eu quero pedir que vocês me incluam em suas orações, nas suas recitações de salmo, para que essa empreitada seja bem sucedida. Agradeço a você por estar comigo nesse livro que nós estamos lendo e estudando, o Guia dos Perplexos. E eu agradeço a você. Até a nossa próxima leitura. Muito obrigado.